Nos últimos anos, eu aprovei mais de 2.000 alunos nas provas de certificação Scrum e alguns deles tiraram em 8 dias, com um método validado, passo a passo e infalível, vamos falar assim. Se você quer economizar tempo, dinheiro e garantir o seu certificado de Scrum Master ainda esse mês ou talvez até nessa semana, já se inscreve nesse canal, deixa seu like e bora junto, porque hoje a sua aprovação ou a sua certificação ficou mais próximo. Não tem jeito, a certificação Professional Scrum Master ou a PSM1 da Scrum.org é a mais valorizada do mercado, junto com a CSM, mas eu acho que a PSM ela tá à frente por alguns motivos. Primeiro, ela não expira. Segundo, ela é reconhecida globalmente e ela tem um excelente custo-benefício frente às demais, por você não ter que pagar um curso oficial, não ter que gastar uma grana para você ser apto a tirar a sua certificação ou fazer a sua prova. Por esse motivo, a PSM1 ela se destaca no mercado e cada vez mais ela ganha mais espaço, né? Principalmente dentre os profissionais ali de gestão de projetos, gestão ágil, Scrum Masters, Agile Coaches. Todo mundo, a grande maioria, vamos falar assim, todo mundo, muita gente, começa por essa certificação. Se você quer ser, vamos falar assim, levado a sério nesse mundo ágil, nesse mercado, essa é uma excelente porta de entrada que a maioria das empresas e no mundo inteiro respeitam e muito. O grande ponto é que existem erros que travam as pessoas de tirar sua certificação. E talvez você tenha cometido um desses erros, tá? Tem dois principais. O primeiro é passar horas e mais horas fazendo simulados à torta e à direita, que não tem nada a ver com a prova real. Não sei se você sabe, mas existe um mercado de venda de simulado. Isso mesmo, existe sim, tem um monte de gente ganhando. É só você procurar aí no Google que você vai ver. Você vai achar um monte de simulado e vai ter que pagar, putz, é 20 reais, 15 reais, eu sei que é barato, mas alguém tá ganhando dinheiro com isso. Toma cuidado com esses simulados. Simulados, ajuda? Ajuda. É a melhor estratégia? Não, tá longe de ser a melhor estratégia para você estar preparado para fazer essa prova. Segundo erro é comprar cursos muito caros, teóricos, com aulas gigantescas, que mais vão encher a sua cabeça de dúvida e minhoca do que qualquer outra coisa. Sendo bem sincero, gente, Scrum tem que ser algo prático, didático, que te leva à aplicação. Eu costumo dizer, e a minha filosofia é a seguinte, quando você entende a aplicação, automaticamente você entende o conceito. Por isso que eu brigo e falo muito. Primeiro, você tem que entender a prática, vivenciar a prática, para depois você ter aquele momento, entendi então por que é isso, entendi então por que funciona desse jeito, por que tem esse rito, por que tem aquilo. Quando você entende a aplicação, o conceito vem, ó, de lambuja. Se você tá se sentindo aí afogado por um monte de questão de simulado, ou cheio de dúvida, com as aulas gigantes aí que você tá fazendo, fica tranquilo, que você não tá sozinho, você não tá sozinha. Um monte de gente passa por isso porque não encontra uma maneira, vamos falar assim, eficaz para tirar o seu certificado. Gente, tirar o certificado é a coisa mais simples desse mercado. Não deve ser a mais complicada. Ela deve ser a mais simples, mais rápida, porque ela é a porta de entrada da sua visibilidade nesse mercado. Então, eu vou te explicar como que eu fiz para mais de 2.000 alunos, 2.000 pessoas como você, tirarem seus certificados, fazendo provas, gastando 10 minutos, em 8 dias, sem saber nada de Scrum e passando com mais de 90% na prova. Eu sei que fica parecendo um método mágico, nossa, não é nada disso, depende 100% da sua dedicação. Não tem como a gente falar em você passar numa prova de certificação, seja qual o tema for, se você não se dedicar a isso. Então, se vai ser 8 dias, 10 dias, 30 dias, um ano, vai depender do quanto você vai se dedicar nisso. E o grande ponto é que, independente do tempo, você precisa entender qual é a melhor maneira de você se preparar para tirar sua certificação. E eu gosto muito, muito mesmo de um método que combina duas práticas, que é o método que vai combinar flashcards e repetição espaçada. Só para você entender, esses dois métodos, ou dois modelos, ou duas práticas, são amplamente utilizados pelos concurseiros do meu Brasil, exatamente, para as pessoas não só decorarem, vamos falar assim, o conteúdo, mas entender o conteúdo. Existe uma diferença. Quando você, por exemplo, faz só simulado
para você passar na sua certificação Scrum, o que acontece é que você vai passar, só que o seu aprendizado é quase nulo, porque você decora respostas, você não entende conceitos. E aí não adianta nada você ter sua certificação, ter a visibilidade do mercado, mas não passar nas entrevistas. Não adianta você não dominar o assunto. Por isso que eu falo, você precisa combinar duas coisas. Entender como passar na prova, mas também entender a aplicação do conceito. E aí que a gente vai entrar? Flashcards. Por quê? Vai te ajudar a entender a como fazer um bom simulado, fazer uma boa prova. Flashcard nada mais é do que pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas quando associado ao conceito da repetição espaçada, o que acontece é que a gente, e esse método é um método cientificamente comprovado, a repetição espaçada ela vai o quê? Vai focar nas perguntas que você mais erra, ou nos conteúdos que você menos domina, forçando você a estudar mais aquilo que você não sabe do que aquilo que você sabe. Já percebeu que quando você vai estudar alguma coisa, seja para prova, seja para qualquer coisa, você tende a estudar aquilo que você domina mais? Por quê? Porque você está mais dentro da sua zona de conforto. Então, quando você tem a combinação desses dois, você tem uma arma poderosa para passar nessa certificação, fazendo ela em tempo recorde, estudando poucos dias. Por exemplo, dá uma olhadinha no que o Pedro, que é um desses 2.000 alunos, falou sobre esse método. Fiz um intensivão, estudei 8 dias seguidos, assim, peguei aquele slide, aquela planilhinha que tinha dizendo em qual dia estava fazendo, tinha que estudar tal coisa. Aí utilizei a estratégia do Anki também, cara, tudo que estava lá, fiz o simulado, que estava na plataforma também. O curso me ajudou muito, porque aqueles simulados da Scrum.org, eles são propositalmente fáceis. Quando você vai fazer a prova, você vê que eles cobram, tipo assim, o dobro. No final do 8º dia, eu lembro que, tipo assim, era um sábado, era, tipo assim, sei lá, umas 1h30 antes de eu ir pro aniversário de um amigo meu. Foi super tranquilo, eu acertei 90%. Em 8 dias, em 8 dias. Agora, pensa assim, se ele conseguiu, você consegue. É só seguir o mesmo caminho. Tá, brasileiro, como é que eu aplico esse método, então? Anota agora que vai ser a hora de você entender como é que você vai aplicar isso. Você vai pegar o seu simulado, vai pegar o simulado que você gosta de fazer, o que você comprou, ou se você tá dentro do Scrum de verdade, você tem acesso a mais de 600 questões de simulado, você vai pegar o seu simulado, vai começar a categorizar. Cada pergunta que for feita, que você for fazer, em vez de você fazer com o olho no tempo de execução da prova, você vai começar a fazer anotando, respondi uma pergunta sobre rito, respondi uma pergunta sobre artefato, sobre papéis, sobre fundamentos, sobre valores, não sei, você vai começar a classificar essas perguntas. E aí você vai começar a anotar qual é a pergunta, qual é a classificação, vamos fazer e aí você vai começar a anotar qual é a categoria que você mais acerta, qual é a categoria que você mais erra. Automaticamente, você vai começar a refazer o simulado, mas focando 80% do tempo do simulado ou das questões do simulado em perguntas que você erra e 20% em perguntas que você acerta. Tá? Quando a gente faz isso, automaticamente, o que a gente está fazendo com o nosso cérebro? A gente está falando com ele o seguinte: começa a prestar atenção nisso, eu estou repetindo coisas que você ainda não entendeu. E a repetição daquilo, tirando 10 a 15 minutos por dia fazendo desse jeito, você vai ver que em uma semana, por exemplo, você vai estar dominando o Scrum muito mais, os conceitos e práticas, muito mais do que você estivesse devorando o Scrum Guide. Simples assim. É isso, não tem mistério. É aplicando desse jeito que você consegue masterizar o seu conhecimento de uma maneira absurda. Dentro do Scrum de verdade, por exemplo, a gente tem um aplicativo que você pode fazer o download, ele é de graça na internet, chama Anki. Você pode utilizar ele faz toda essa gestão para você dos flashcards, do que você está errando, do que você está acertando. Lá dentro do Scrum de verdade, dentro do módulo SM21 dias, que é o nosso método de certificação, eu te explico como configurar, te dou as perguntas explicadas, tudo para você já simplesmente pegar e executar e já sair aí, quem sabe, em 8 dias, igual o Pedro que você viu aqui, certificado com a sua certificação de Scrum Master. Agora a gente tem que falar sobre a prova, não tem jeito. Se você quer tirar o seu certificado de Scrum Master, você precisa fazer algumas coisas que são essenciais para você tirar a sua prova. A primeira delas é o seguinte: antes de começar a estudar, e essa vai parecer um pouco louca, mas antes de começar a estudar, compra o voucher da prova e marca a prova.
Isso mesmo. Pô, como assim, brasileiro? Para daqui um mês, marca para quando você quiser, mas marca. Por quê? O que eu percebi? Eu tenho mais de 7.000 alunos e o que eu vi é o seguinte, a maior dificuldade dos alunos de tirar a certificação é literalmente não marcar a prova. Então tem um monte de aluno que comprou o voucher e até hoje nem fez. Então a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o voucher, marcar a prova e pronto. A partir daí, você vai fazer o seu cronograma de estudos com base no que eu te falei. E aí você vai levar em consideração algumas coisas. Primeiro, você tem que saber a anatomia da prova, vamos falar assim. Você vai ter 60 minutos para fazer a prova, são 80 questões e você tem que tirar 85%. Fazendo o que eu te falei, estudando de 10 a 15 minutos com os flashcards, utilizando a repetição espaçada, estudando 10 a 15 minutos por dia, você vai sim tirar a sua certificação, fazendo uma prova em tempo recorde e passando acima de 90%. Eu te garanto, por exemplo, a Carol, que é uma aluna nossa, ela fez a prova em 9 minutos. 9 minutos e passou com 93%. Por que ela fez isso? Ela estudou seguindo o nosso método, ela fez em 21 dias, durante 10 a 15 minutos por dia, fazendo a repetição espaçada e tudo, e uma vez por semana ela fazia 3 vezes o simulado. Na primeira semana ela ficou com uma média de 80% nesses simulados, na segunda semana ela já fechou 3 vezes esse simulado. Automaticamente ela estava apta para fazer a sua prova. Então, o grande termômetro para você saber e para você tirar a certificação é, primeiro, você marcar a data da sua prova. Segundo, você estudar e entender a anatomia dessa prova com base na data que você marcou. E terceiro, a partir do momento que você tirar de 3 a 5 totais, vamos falar assim, simulados, você está mais do que apto para fazer a prova. E a minha sugestão é, tirou 3 vezes total no seu simulado, faz a prova o quanto antes. O quanto antes. Porque se você deixar para depois, você vai perder a qualidade do seu estudo. Então é o seguinte, ó, tirou total hoje, sua prova daqui uma semana, continua estudando até a sua prova. Isso vai garantir que você consiga tirar a sua certificação em tempo recorde e com a nota, ó, lá em cima. Depois você me conta. Ó, agora é com você. Se você seguir o que eu te falei aqui, flashcards, repetições passadas, ter o foco não só nos simulados, mas sim mais no que você erra, eu tenho certeza, e estudando com o método certo, obviamente, eu tenho certeza que em tempo recorde você vai estar certificado, ou certificado, e você me conta aqui, ó. E agora, se você quiser seguir o mesmo caminho aí do Pedro, igual eu te falei aqui, da Carol, que eu citei no vídeo, você já sabe, o Scrum de Verdade é a minha formação, é a formação mais prática e completa do Brasil, e ela tem, sem dúvida nenhuma, não existe outra que tem tudo que ela tem no valor que ela é. Tá? O link tá aqui na descrição se você quiser tirar sua certificação em tempo recorde com a nota lá em cima e aprender Scrum de verdade, dá uma olhadinha aqui. E ó, deixa o seguinte, comenta aqui, qual certificação Scrum Master que você está planejando tirar? Comenta, e qual a dúvida? Comenta aqui, quem sabe eu não respondo, ou até mesmo crie um vídeo com a sua pergunta. Então, vamos que vamos, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.